Oi, gente. Lari, boa noite. Esperar o pessoal entrar. Oi, Oliveira Gize, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Depois vocês me sinalizem, por favor. Oh, obrigada, Lari, boa noite. Ah, obrigada. Deixa eu chamar a Ivana aqui, gente, pra ver se ela já tá pronta. Ah, tá bom, obrigada, Lari. Gente, a gente vai esperar aqui um pouquinho. A gente tá aí com 2 minutos de não, tolerância não, porque são 8h58. Olha, a cólica depende de muita coisa, porque falar sem ver o neném é mais difícil. Mas você pode fazer massagem, Chantala. Você pode verificar o que você pode estar comendo que esteja influenciando nessa cólica. Você pode botar uma toalhinha com água morna na barriga do bebê, que ajuda. E aquele exercício de bicicletinha. Perna, ó, perna, barriga, volta. Perna, barriga, volta. Ivana, você tem que pedir para entrar. Senão eu não consigo te colocar. A gente vai tentar ser pontual hoje, pra gente poder terminar antes de 1 hora. Não 1 hora da manhã, tá? 1 hora de live. Ah. Nada, Gize. Oi. Cheguei! Boa noite, gente! Peraí, Boa. Fabiola, deixa eu... Peraí, só um minutinho, Fabiola. Tira aqui. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? O pessoal A internet tá boa? aqui. Tá ótimo, pra mim tá funcionando. Peraí que meu marido quer ver. Alguém te chamando, falando, oi, prima. É comigo ou contigo? Não sei. Que eu não tô reconhecendo minha prima, não tô reconhecendo. Eu acho que é você, Ivana. Mirna. Oi, Mirna! Um beijo, Mirna! É minha prima, mora lá em Natal, é enfermeira obstétrica também. Não, Ivana, tem alguém que não tá te vendo. Gize, você não tá vendo? Ah, tá bom. Gente, olha só, boa noite. Ó, a gente vai tentar, vai começar hoje pontualmente, 9 horas da noite, 9h01. E a gente veio aqui rapidinho para falar sobre métodos que ajudam a estimular o trabalho de parto depois de 40 semanas. Hoje foi dia de roda, e na roda foi esse o tema de gestação prolongada, o que fazer após as 40 semanas. E a proposta dessa live foi chamar a Ivana, que é acupunturista, para falar sobre um dos métodos de estímulo ao trabalho de parto, tá? Lembrando que estímulo é diferente de indução. Indução é feito por medicamento. Ivana é enfermeira obstétrica, então ela pode falar também muito bem sobre isso. Então, estímulo é aquilo que não é farmacológico. E um desses estímulos é a acupuntura, que é um método excelente, assim, maravilhoso, para quem deseja entrar em trabalho de parto espontâneo, com a ajudinha, né, da acupuntura com o estímulo do corpo, tá bom? E aí, qualquer pergunta que vocês tenham para fazer, vocês vão fazendo, que enquanto a Ivana vai falando, eu vou tentando mediar. É contigo, Ivana. Então, surgiu alguma das perguntas que você falou naquele... Antes da gente fazer a live? Teve alguma pergunta do povo aí?
Não, né? Não, eu até pedi para o Tá, pessoal fazer pergunta, mas não fizeram. tá. Gente, eu só vou pedir, se por acaso estiver travando, você me sinalizar, porque às vezes a internet daqui fica caindo, tá? E aí, para não ficar igual a Lombardi, a imagem congelada e a voz. Eu tô sempre com um lombardo. Então, para a gente trabalhar estímulos, né, por meio da acupuntura, você falou a partir das 40 semanas, né? Isso. Então, a gente pode sim trabalhar estimulando essa mulher com pontos, né, que tonifica de certa forma, e tudo acontece após uma avaliação. Eu costumo trabalhar, de certa forma, de maneira sistêmica. O que seria isso? Seria o uso de agulhas, né, no corpo, de certa forma, trabalhando a questão do emocional, aliviando essa angústia, essa ansiedade, essa fadiga, que geralmente acontece nesse processo. E, em seguida, a gente dá os estímulos. A resposta acontece de mulher para mulher, né? Não existe bem, Fabiola, um número de sessões para que essa mulher possa ter uma melhor resposta de indução do trabalho de parto, né? Tem mulheres com minha experiência, né? Tipo, que com uma sessão eu consegui trabalhar o equilíbrio, porque a gente procura trabalhar o quê? O equilíbrio dessas funções orgânicas, né? Essa ansiedade tem um papel, essa angústia tem um papel a ser trabalhado. A função de tonificar para que esse útero possa reconhecer e começar a estimular as contrações, o apagamento desse colo, a dilatação, tudo tem uma função. Então também não adianta porque, eu quero, às vezes aparece muita mulher procurando, fala assim, eu tô com 41 semanas, 2 dias, 41 semanas, quero saber de acupuntura para induzir trabalho de parto. Porque senão amanhã eu tenho uma consulta com o médico e ela vai agendar cesárea. Então, tipo assim, você tem que se virar no samurai, né? E aí tem situações e situações. Tem mulheres que conseguem responder muito rápido e tem mulheres que levam uma resposta a longo prazo, né? Pela minha experiência, a maioria, uma sessão, 2 sessões já consegue ter uma ótima resposta, né? A partir das 40 semanas, uma sessão, ótima resposta. E aí a gente complementa, né? Tem outros métodos complementares. Tá. Então depende, cada caso é um caso. Entendi. Agora tem uma pergunta aqui que a Larissa fez. Quando que é recomendado fazer uma sessão de acupuntura? É só para estimular o trabalho de parto? Não. A acupuntura ela pode ser trabalhada desde antes de engravidar, né? Qual é a função da acupuntura no modo geral? É trabalhar regulando, equilibrando esse organismo, né? Cada órgão tem uma função na medicina chinesa, assim como na nossa medicina ocidental. E aí a gente lida muito com o equilíbrio das funções, que seria, a gente usa muito Qi e Shui. O que é o Qi? É uma energia, é um movimento, né? E o Shui é o sangue. Então são duas coisas que precisam estar em equilíbrio. Um carrega o outro, certo? Então, a gente pode trabalhar esse organismo desde antes da gestação, no início da gestação, que auxilia muito no processo, né? As mulheres apresentam no primeiro trimestre aquelas náuseas, vômitos, mal-estar no modo geral. A gente trabalha isso também. A gente trabalha essa ansiedade, a questão da vitalidade, a qualidade de vida de um modo geral, né? A formação, o desenvolvimento do feto, porque se você estimula, tonificando essa mulher, de certa forma, você melhora a qualidade dessa gestação também. E para o final, que é o foco da nossa live, né? A gente pode trabalhar essa questão do emocional, a questão das dores na lombar, das dores de um modo geral, né? Dor de cabeça, dor no corpo, ansiedade, sono. Se bem que à noite a gestante ela já acorda várias vezes para ir ao banheiro, né? Isso já é a rotina. Mas, assim, dá uma melhora nessa qualidade desse sono, tá? Agora, uma pergunta que a Adriele fez, que eu ia fazer agora, e ela já se antecipou me ajudando na pergunta. Para estimular o trabalho de parto, só pode ser feita com 40 semanas?
Não, Quanto não. tempo você acha que funciona? Então, geralmente a gente espera as 40 semanas, né? Que Até é porque a aquilo. ultrassonografia tem as suas variantes, né? Exatamente. Mas a gente já trabalhou casos, tipo, tem mulher que já fez acupuntura antes, né? Tá? Inclusive, a gente teve uma cliente que já tinha feito acupuntura antes e que no decorrer ela queria induzir, né, esse trabalho de parto. Na cabeça dela, ela queria começar pelos métodos mais naturais possíveis. Caso ela não respondesse, ela entraria com o medicamentoso, né? Miso, Aham. ocitocina e tudo mais. E aí a médica entrou de acordo e a gente começou a trabalhar a acupuntura. Foram 4 sessões, né? Dessas Aham. 4 sessões, essa mulher conseguiu apagar esse colo em 70% e o colo dilatou 2 centímetros. Ela não estava em pródromos, ela não estava em trabalho de parto, mas a gente conseguiu apagar esse colo em 70% e 2 centímetros de dilatação, né? O que eu considero uma resposta positiva. Ela Sim. estava com quantas semanas? 38 semanas. Porque ela queria parir com 38 semanas. Então, na Aham. verdade, ela começou com 37 alguma coisa, Sim. né? Então pode ser feito antes das 40 semanas, sim, dependendo de como esteja. Agora também a resposta vai ser de acordo com como o organismo dela vai reagindo. Essas coisas a gente só consegue falar, Fabiola, quando após uma avaliação, né? Sim, claro, claro. E também, eu acho que é interessante também falar que é o tempo do bebê. Às vezes a mãe escolhe, ou o médico escolhe, olha, eu só vou esperar até 40 Também. semanas, até 38. Se o bebê não estiver preparado para nascer, nada vai ajudar. E esse Perfeito. caso que você contou, não sei se é a mesma pessoa que você está pensando, que saiu da acupuntura e foi para a indução medicamentosa. Nesse caso, Isso. nesse caso, para as pessoas entenderem, a acupuntura ajudou em quê? Já que ela não entrou em trabalho de parto. Ajudou a preparar esse colo e essas contrações que ela até então não sentia, né? Então, tipo, eu percebi quando a gente começou esse preparo, esse trabalho, eu percebi que ela não tinha contração, ela tinha aquelas de Braxton Hicks, né? Aquelas de Uhum. treinamento. Ela passou a sentir contração, as contrações passaram a se tornar doloridas, mas não doloridas de fase ativa, né? Elas começaram a ter um ritmo, uma certa frequência, Uhum. e eu sentia, e aí você via, eu acompanhava, né? Porque, de certa forma, eu acompanho quando eu estou estimulando, até porque era uma gestante trombofílica também. Então, eu tinha um certo cuidado para acompanhar esse BCF, ver essa pressão, como era que estava. BCF, para Então, quem era não um. sabe, é batimento cardíaco fetal. Isso. Bebê, o coração do bebê. Então, de certa forma, a gente estava trabalhando, né, em conjunto, monitorando essa mulher. E todas as respostas, você ia vendo um avanço. As Uhum. contrações durante a sessão, elas aconteciam com mais frequência. Após a sessão, a mulher, ela relatava que tinha contração mais dolorida, né? E aí a gente trabalhava de um modo geral, sistêmico, trabalhando essa ansiedade, essa cobrança dela em querer, né, Entrar em estipular a trabalho de data de parto. que acontecesse esse parto. E aí foi um trabalho desenvolvido. Quando ela entrou no hospital, evoluiu rápido com a medicação, porque esse polo, de certa forma, já estava preparado, né? Isso Já, aí. já tinha um estímulo. Sim, e aí também é muito importante a gente falar para o pessoal, né? E lembrar, falar não, lembrar, né? Que o trabalho de parto não é só contração, né? Quer dizer que o Perfeito. parto, o Ela trabalho tá. de parto, ele é contração, mas o parto não é só contração. Então, para acontecer o parto, não adianta estar com 7 centímetros, 10 centímetros, se o resto não tá, se ainda tem colo, se o bebê tá alto, existem outros fatores. Então, a acupuntura, nesse Perfeito. caso, embora ela não tenha entrado em trabalho de parto ativo, ele estimulou tanto que quando ela foi usar o medicamento, a resposta foi muito mais rápida. A resposta foi muito Exatamente. mais rápida do que se ela tivesse internado e só usado o misoprostol, que era, no caso, a medicação que ela ia usar para indução. Então, a acupuntura, ela facilitou esse colo
para que quando fosse usar a medicação, fosse uma coisa mais rápida, né? Agora, você falou sobre ansiedade, supondo, digamos que a mulher já esteja em trabalho de parto, e aí, por questões de ansiedade, de medo, o trabalho de parto não está conseguindo dar uma engrenada. A acupuntura, nesse caso, ele ajuda? Ela ajuda? Sim. Tem... Além da acupuntura, você está falando intraparto, né? Sim, sim. Então, a gente consegue sim fazer acupuntura intraparto trabalhando e, ao mesmo tempo, a gente consegue auxiliar essa respiração, né? Que, de certa forma, auxilia muito durante a sessão de acupuntura para essa ansiedade. Você já acompanhou sessão de acupuntura para indução de trabalho de parto, na verdade já estava em trabalho de parto, foi uma bolsa rota prematura, mas não vingava, e aí a gente viu que um trabalho com auxílio da respiração, com um acompanhamento, né, uma monitoração, você consegue ter uma boa resposta. Então, consegue sim, com a acupuntura. Então, ajuda também, né? A Mirna, sim. Ela perguntou qual é a restrição. Gente, deixa eu mandar um beijo para Jailton, para Michele, que entraram aí, botaram o olhinho e eu nem respondi. Vamos lá, Mirna perguntou. Gente, todos vocês que acabaram de entrar, Tayane, Michele, Campos, a Renata, enfim, todo mundo. A Mirna perguntou o seguinte: qual a restrição para utilizar a acupuntura? Ou melhor, existe alguma gestante que não pode fazer acupuntura? Não, então, tem algumas situações que aí a gente, tipo, se poderia trabalhar de alguma forma, estimulando de determinada forma, a gente acaba tendo uma certa restrição. Vou dar um exemplo, cardiopata. Mas aí já tem até estudos, tá, Fabiola, que mostraram outras coisas. Então, vamos lá. A gente tem eletroacupuntura, a gente tem moxa-bustão, a gente tem aurículo, a gente tem a agulha, né, sistêmica, como eu falei no início, que podem ser técnicas. Minha orelhinha aqui com aurículo que a Ivana botou. Gente, esse negócio é fantástico. Depois eu vou contar a minha experiência. Que não é. E aí, olha, é para estimular? Não. Então, a gente consegue, são técnicas complementares, né, da acupuntura que a gente pode obter respostas. Então, assim, a eletroacupuntura, tem alguns autores que para indução de trabalho de parto ou determinadas condições durante a sessão de acupuntura, não recomendam usar a eletroacupuntura em cardiopatas, né? Porque é um estímulo elétrico. Deixa eu explicar o que é a eletroacupuntura. A eletroacupuntura é uma corrente elétrica, né? São choquinhos que aí a gente coloca um eletrodo na agulha. Pode ser usado na agulha e pode ser usado em determinados pontos como se fosse um TENS. Quem conhece essa parte estética já deve conhecer o choquinho do TENS. Então, o aparelho de eletroacupuntura tem esse mesmo estímulo, né? E a finalidade desse choque seria um estímulo, né, mais intenso em determinados pontos com determinadas finalidades. Sim. Digamos assim, de tonificar essa corrente, tonificar essa função que aquele órgão precisa. Isso tudo vai ser visto depois de uma avaliação, né? Essa avaliação se dá por meio do pulso, por meio da inspeção da língua, porque são critérios diagnósticos da medicina chinesa, e demais queixas da cliente, né? Da pessoa. Então, a eletroacupuntura em cardiopatas, tem autores que não recomendam, mas tem autores, né, novos estudos atualizados, que já tem uma determinada frequência, que foi feito um estudo de caso e observou, tipo, normal, inclusive gestantes cardiopatas induzindo o trabalho de parto com eletroacupuntura. E teve mais de 70% de êxito. Ou seja, é um bom resultado. Né? Então, assim,
Pode falar. Depende muito de cada mulher, depende muito da avaliação que você observa, de como você monitora cada caso. E aí a gente vai obtendo as respostas. Entendi. Você falou aí de cardiopata, falou de alguns termos técnicos da enfermagem. Pressão alta. Não, eu entendi. A pergunta é o seguinte: você, como acupunturista, você é enfermeira obstétrica. Você acha que para estimular o trabalho de parto, o acupunturista ele precisa ser enfermeiro obstétrico ou ele pode ser só acupunturista? Ou ela? Não, não tem, Fabiola. Na verdade, o acupunturista, ele tem especialização, ele tem habilidade para atuar, né, na medicina tradicional chinesa. Então, ele consegue reconhecer o que ele pode trabalhar ou não. Eu, por ser enfermeira obstétrica, a gente já acaba trazendo esse viés, né, da nossa área obstétrica, os nossos cuidados com as gestantes de baixo risco e alto risco, que a gente acaba, né, referenciando para o alto risco quando elas passam do risco habitual, e é isso. Mas não tem restrição de ter que ser enfermeira obstétrica para trabalhar com mulher com pressão alta, né? Não tem. Entendi. Eu achava, eu lembro que há algum tempo eu cheguei até a falar para alguém que, olha, para fazer estímulo com acupuntura na gestação, o ideal é fazer com enfermeira obstétrica, porque eu acreditava, e agora você desmistificou isso para mim, que eu acho que a enfermeira ela teria uma visão um pouco mais específica, não sei, né? Para gestação, quem trabalha na área, do bebê. Quem trabalha na área, né, consegue ter essa percepção melhor, né, digamos assim. Mas não impede, entendeu? É igual um clínico. Um clínico, ele não pode atender uma gestante? Pode. Numa determinada situação, ele pode atender uma gestante. Então, mas aí é que tá. Se por acaso ele vê que não está conseguindo, ele vai referenciar essa gestante para alguém, né, para uma especialidade e tal. Então, da mesma forma, é a gente, né? Entendi. Agora, a gente está falando aqui, o nosso foco é falar sobre o estímulo ao trabalho de parto. Só que a gente não vai ficar só nisso, porque eu sou dessas, né? A gente acaba, igual o povo, tentando abraçar outros assuntos. Olha só, eu também quero esses negocinho bonitinho. Você tá cheio de coração, eu também quero. Ah, meu bem, isso aqui, ó, é fazer um live com Carol. Quando eu faço live com Carol, eu acho vários trocinhos desses aí, que tem uma carinha... Ai, gracinha. Tá aparecendo pra mim? Porque não tá aparecendo aqui, não. Pra mim, tá. Vários raizinhos assim na nossa cabeça. Então vamos, estou plena. Você falou... Ah, Larissa, eu vou falar também. Lari, essa acaba sendo uma live, a gente vai falar mais sobre acupuntura. Mas depois eu falo sobre os outros métodos, tá? Esse é de estímulo. O de... com acupuntura. O medicamentoso a gente fala depois, tá bom? A gente falou, então, sobre o estímulo no trabalho de parto. A gente falou sobre o uso da acupuntura na fase ativa ou durante o trabalho de parto. Mas não para estimular o TP, mas para acalmar e centrar a mulher, né? Eu queria saber se durante a gestação, mesmo sem precisar fazer estímulo ao trabalho de parto, a mulher ela pode fazer sessões de acupuntura ou isso corre o risco de ela estimular coisas que talvez não precise naquele momento. Então, eu falei lá naquela outra pergunta, quando que poderia, quando que não poderia, eu acabei entrando nesse assunto também. Pode sim fazer, não tem contraindicação. Como eu te falei, a acupuntura, ela trabalha regulando, né, as funções orgânicas, o equilíbrio. Então, de certa forma, não vai estar sendo prejudicial. Essa questão... Oi, Érica! Um beijo! Érica é outra doula! Então, vai trabalhar o equilíbrio dessas funções orgânicas, né? Então, de certa forma, pode-se fazer sim, não tem contraindicação. Alguns pontos, o que pode acontecer é
Se por acaso estimular tonificando alguns pontos que não devam ser utilizados, então pode ter alguma resposta que não era para se ter, né, para aquela idade gestacional. Mas assim, nenhum trabalho de parto acontece por uma sessão de acupuntura estimulado sem o corpo de fato aceitar, entendeu? Entendi. Nada acontece por acaso, Fabiola. Então, assim, como você pode até perguntar, então como que você diz que com uma sessão a mulher conseguiu entrar em trabalho de parto? Então, o corpo dela já estava provavelmente se preparando para aquilo. A gente equilibrou, de certa forma, o que deveria ser equilibrado, que poderia estar em desequilíbrio. Não, quando a gente fala equilíbrio e desequilíbrio, são termos usados na medicina chinesa, né? Então, você Aham. tonificou aquilo que precisava ser tonificado, você dispersou aquilo que precisava ser dispersado. Então, de certa forma, você trabalhou isso e teve um estímulo com a intenção Aham. de estimular essa contração, de trabalhar esse colo de útero, né? De ter mais vitalidade para essa mulher, para ter mais força, né? Para que esse útero Aham. pudesse contrair mais. E o processo aconteceu. Além disso, existem os complementares, como a moxa, né? Que a gente pode indicar em alguns pontos. Tem um determinado tempo que a gente pode orientar que essa mulher possa fazer uso para estimular ainda mais. Só que isso tudo tem uma orientação. Cada mulher a gente tem uma recomendação, né? E aí, aguarda o organismo. Deixa Aham. responder. Tem mulher que consegue responder com uma sessão, tem mulher que consegue responder com duas, com quatro. E outras, até mais que isso. Né? Sim. Minha experiência, particularmente, foi uma sessão e orientei moxa. Com 2 dias, ela fez uma sessão hoje, aí fez moxa no outro dia. E quando foi à noite, começou a entrar no trabalho de parto, na madrugada já chegou no hospital na fase, tipo, expulsando na emergência. Caramba! Uma sessão de acupuntura. Essa foi tipo assim, oh, caraca, tua parinteira, hein? E aí, isso é muito bom, né, cara? A resposta foi muito positiva. Aham. Outra, ela estava numa fase de pródromos, uma fase latente, mas não tinha aquela contração vigorosa. A gente tonificou o que tinha de tonificar, com 2 horas evoluiu, chegando com 7 centímetros. Já é ótimo, já chegou na fase ativa, né? E foi um parto harmonioso, que a gente chama na medicina chinesa. É aquele parto que não fica arrastado, é aquele parto que também não é rápido demais, né? É um rápido harmonioso, harmônico. Sim. Acontece no seu devido tempo e com melhores, tipo, sem complicações, né? E teve casos de com uma sessão, estímulo de moxa, 2, 3 dias, começou nos pródromos, aí foi para maternidade, e aí evoluiu, mas não foi mais devagar, foi no tempo dela. Tem uma grande diferença, Fabiola. Tem primíparas e tem multíparas, né? As gestantes de primeira vez e as gestantes que já não é mais segunda gestação em diante. Então, é muito relativo isso também. Tem primípara que consegue responder muito rápido, como eu te falei, e tem primípara que não, né? E tem multípara que também não. O Aham. que a gente observa é muito a questão do emocional, Sim, né? sim. Então, a gente precisa trabalhar esse emocional também. Não é só trabalhar o foco da indução em si. É o emocional também, conta muito. Aham. Olha, a Mina tá perguntando aqui o que que é mocho ou mocha? Então, é moxa bustão. É um bastão de erva, porque eu sou dessa, eu já mostro aqui, ó. A Legal. moxa bustão é um bastão de erva de artemisia. Essa daqui é a tradicional usada na China, né? É a erva de artemisia, estimula, como é que eu posso dizer? Ela estimula, é um calor, né? E Sua conexão aí, tá falhando. tá me ouvindo? Toma, sua conexão tá meio. Voltou. Oi? Foi, voltou. Então,
Vamos lá. Então, a moxa, ela é um bastão de erva de artemisia, né? Muito utilizado na China e na medicina chinesa, de maneira complementar. O que que ela faz? Tá falhando, Mirna? Fabiola, tá Voltou já. ouvindo? Já voltou. Então, aí ela faz o quê? Ela gera calor. Então, ela tonifica, né? Então, para uma mulher em trabalho de parto, ela precisa de alguns pontos em tonificação. Então, pode auxiliar a moxa nesse processo, certo? E existem vários tipos de moxa. Existe a moxa de artemisia, existe moxa de carvão com artemisia, que aí o cheiro fica menos forte. E, dependendo de como seja recomendada essa gestante usar, é esperar a resposta dela. Sim. Mas também não tem contraindicação. Entendi. Eu vou só dar uma ressalva, gente, mais uma vez, porque assim, o trabalho de parto, ele precisa acontecer no tempo do bebê. Então, quando a gente pensa que essa acupuntura pode ser feita com 38 semanas para estímulo, ok, cada um tem a sua história, às vezes tem um médico que é muito opressor, às vezes, enfim, são muitas outras coisas. Mas a gente precisa ter em mente que o tempo de trabalho, o tempo de gestação depende da saúde da mãe e do bebê e da natureza. Se mãe e Perfeito. bebê... Hã? Perfeito, Então, Fabiola. se mãe e bebê estão bem, não tem por que a gente estimular esse trabalho de parto. Se o médico, se você vai para o SUS, se você vai, tem um estar com um médico que atende o seu parto como você quer que seja atendido. Não tem por que estimular. Esse estímulo, ele deve acontecer assim, em última instância. Ele não, porque senão vira um parto mecânico, vira uma situação que aonde a mãe, a mulher ou a família ainda se está decidindo pelo bebê. E a ideia da humanização, desse protagonismo, sim, eu decido o que eu quero, sempre baseado nas informações que se tem de segurança, de saúde e pensando também no bebê, no tempo do bebê. Então, estimular o trabalho de parto com 38 semanas, o bebê pode estar com 37 ou 36 semanas. Estimular com 40, pode estar com 39. Claro, com 40, acaba respondendo, na minha visão, mas você pode me corrigir, pode melhorar, assim, responder mais rápido, porque a partir de 40 semanas o bebê tende a estar mais amadurecido, né? Mas sempre pensar que a acupuntura, apesar de ser natural, ela também ela é uma intervenção mais leve, mais natural, às vezes necessária para algumas situações, seja para ansiedade, para enjoo, para o trabalho de parto se desenvolver, enfim, para qualquer coisa, ainda assim é uma intervenção. Então, a gente não achar que, pela acupuntura ser natural, ela não tem tanta interferência na saúde. Não digo que ela cause problemas na saúde. Eu digo que é importante a gente esperar sempre que possível o tempo que o bebê esteja pronto para nascer. Né, Ivana? É isso aí. Tem mulheres que a gente acaba trabalhando no início da gestação, aí dá um tempo, e aí, do decorrer, volta a fazer algumas sessões, porque está cansada, está se sentindo muito fadigada, né? É aquilo, o processo da gestação. E Sim. aí, às vezes é uma mulher que tem uma vida corrida, agitada no dia a dia, ainda uma gravidez que, de certa forma, ali se torna mais cansativo, né? Sim. E aí começam a sentir diferença. Né? Às vezes uma exaustão, uma questão emocional, porque Sim. ainda tem aquela questão do apoio, né, familiar, aquela rede de apoio. A gente vê muitas mulheres que a gente acha que tem uma rede de apoio e não tem. Então, Isso. às vezes, se auxilia muito essa questão, além das dores físicas, né, do edema, que é o inchaço, a gente consegue melhorar também. Ah, Essa isso é questão legal. emocional, essa questão emocional, né? E aí o emocional, a gente, por eu ser também terapeuta de bar, floral de bar, a gente acaba dependendo, trabalhando com os florais também, em conjunto, Ah, porque isso é muito bom. equilibra, de certa forma, o emocional.
Aham. né? E não é contraindicado para gestante. Então, a gente costuma ter ótimos resultados, Fabiola. É muito bom. Muito bom. O bom é isso. É, O bom é que são um métodos complementa o naturais que a outro, gente né? consegue. Exatamente. Agora você acha, assim, porque a gente sabe que caminhadas, exercícios também ajudam que o corpo se prepare para esse trabalho de parto, né? Você acha que a acupuntura aliado a isso, a caminhada, a uma hidroginástica, a uma pintura, né? A um chazinho que se toma para acalmar, você acha que essa combinação é positiva? Sim, libera endorfinas, né? Esse cérebro, de certa forma, essa mente acaba sendo não acumulando, não ficando controlada demais, e aí a gente consegue ter ótimos resultados, na maioria das vezes. Eu percebo principalmente mulheres que fazem, gestantes que fazem atividades físicas, né? Que complementam com a acupuntura, tem uma vida saudável, um estilo de vida mais saudável, tende a ser mais fácil. E aí, quando a gente fala sobre atividade física, a gente não está falando só de estar dentro de uma academia. Então, quando a gente Perfeito. dá uma volta no quarteirão, é uma atividade física. Quando a gente faz Não, exercícios de spinning baby, né, as mulheres que têm doula e que conhecem, ou que já fez educação perinatal spinning baby com alguma profissional de spinning baby que oriente, isso também é uma atividade física. Então, exercício, spinning baby, exercício caminhada, agachamentos, exercícios de respiração, tudo isso são exercícios que estimulam o corpo a trabalhar para quando estiver no período certo do trabalho de parto, a mulher engrenar. E tudo isso com a acupuntura tem um resultado muito melhor. É isso? perfeito. Até porque a gente trabalha no spinning babies o quê? O alongamento, né, desses tendões, dessa musculatura, A própria de certa concentração, forma, né? respiração, concentração, tudo isso tem a ver com as funções que a gente trabalha na acupuntura, né? Esse equilíbrio dessas funções. E deixa eu dar só um exemplo. O coração, na função, né, emocional, o coração ele abriga essa mente, ele controla a mente da gente. Então, se uma pessoa é muito controladora, por esse coração ter a função de governar o sangue, uma pessoa que é muito controladora, ela não deixa circular esse sangue como deveria. Então, o que acontece? Gera angústia, né? Ansiedade, as funções não funcionam como deveria. Você Entendi. entendeu? Muito Então legal. é isso. É. E as agulhinhas, elas vão estimulando os pontos para que as energias Vai fluam. trabalhando, Gente, eu vai sou trabalhando apaixonada esse por equilíbrio. acupuntura. Vai trabalhando esse equilíbrio dessas Muito legal. funções A orgânicas. Elis, ela me deixou aqui dizendo que ela já usou o Mostrabustão e ela acha maravilhoso. E disse que realmente funciona. Então, gente, Funciona. a acupuntura é um método fantástico para ajudar muito na nossa questão emocional e ajudar o corpo a trabalhar, mas sozinha, né? Às vezes pode demorar um pouco mais, por isso que é importante que a gente alie a acupuntura, que é um método, com outros, paciência. E aí, mais uma vez, quando a gente falou lá atrás, né, sobre estímulo ao trabalho de parto, sem estar na hora, a gente acaba lançando mão da ansiedade. Então, eu quero trabalho de parto com 40 semanas e eu vou fazer acupuntura para isso. Se a acupuntura demora a dar resultado, a gente entra num nível de ansiedade que aí meio que neutraliza essa questão da acupuntura. Ivan, é isso? Meio que dificulta esses pontos a fazer Sim, parte. Então, é assim, sim. quando forem fazer acupuntura, que seja para tranquilidade, para estímulo, para um monte de coisa e relaxar. Mas, acima de tudo, confiar no seu corpo, confiar no seu tempo. Se precisar fazer uma, duas, três sessões, vá curtindo essas sessões. Vai observando como está o seu corpo, como está a sua mente, o que você pode fazer no dia seguinte para aproveitar o que está sendo feito. Então, para a gente não sair de um lado e cair em outro.
mas que é o mais do mesmo, né? Sair da pressão costumo... social de que tem que parir e entrar na pressão de que a acupuntura tem que fazer o efeito para a mulher estar em trabalho de parto. Fabiola, eu posso acrescentar uma coisa? Eu costumo falar que a gente que trabalha com acupuntura, a gente lida com energia, né? Energia. O que é energia? Energia é aquilo que movimenta, né? Então, eu lido com a sua energia e você lida com a minha energia diretamente no momento da acupuntura. O toque, a gente tem uma troca energética. Então, eu costumo falar para as clientes o seguinte: aceite a sessão. Por quê? Isso. Uma das coisas que eu acho muito interessante abordar é todo início de sessão, principalmente as mulheres que nunca fizeram, ou qualquer pessoa que nunca fez uma sessão de acupuntura, gera uma ansiedade. O que é a acupuntura? O que ela vai fazer? A pessoa já pensa logo na agulha. A pessoa já pensa logo no medo da agulha, porque associa uma agulha de injeção, né? E não é uma agulha de Verdade. injeção. Os estudos mostram, tipo, a espessura da agulha de acupuntura 8, 10 vezes mais fina que uma agulha de injeção. Então, tipo, Eu ela é mesma tinha essa ideia, até fazer acupuntura com você. Então, gera uma ansiedade, uma angústia, sei lá, antes da primeira sessão. O que a gente costuma fazer, eu costumo fazer o quê? Tirar a dúvida da mulher mais livre possível diante dessa ansiedade que gera. E aí, pergunta, ó, vou falar, algum ponto pode sentir um choquinho, que é um efeito bom, pode não sentir, é normal. Se sentir dor, alguma coisa, é por reflexo da agulha, mas não vai ser uma dor que vai ser insuportável. A gente consegue trabalhar isso, às vezes até pedindo para respirar. Vamos lá, faz um ciclo de respiração. Inspira, puxa o ar de novo, solta lentamente. Às vezes você consegue ver, passa, entendeu? Lá sentindo desconforto naquele ponto, a gente vai monitorando. Pode ser do próprio ponto que precisava liberar. Entendeu? Então, assim, geralmente eu procuro trabalhar essa mulher para que ela entenda que a sessão não vai fazer mal para ela e que aos poucos ela vai se adaptando, que aí ela vai entendendo o que é que está acontecendo com ela e ao mesmo tempo vai aceitando. Aceite a sessão. Aceite se isso aqui estivesse fazendo circular e tonificar o que de fato você precisa. Né? Então, tipo, equilibrar o que você precisa. Porque se ela ficar com medo, se ela ficar, esse negócio não tá dando certo, aí vai dar angústia, ela vai bloquear, ela não vai aceitar e realmente não vai fazer bem. Né? Vai deixar ela pior do que antes, se deixar. E o problema Então, não vai assim, dar a ideia acupuntura, da ansiedade dela. é, ela bloqueou, né? Ela Sua bloqueou. conexão tá Isso travando acontece. bastante. Quer que eu saia e depois volte? Como é que eu faço Não, aqui? a gente tá acabando já. São 9h40. Já? Já. Menina, passou muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Gente, alguém tem alguma coisa para perguntar? Alguém tem mais alguma coisa Tinha. para falar em relação a isso? Larissa, se você ainda estiver aí, esse, assim, que eu falei, métodos de estímulo, caminhada, tranquilidade, os spinning babies que você faz em casa, agachamentos, exercícios de respiração, a acupuntura também ajuda bastante. Eu não costumo recomendar alguns chás, porque eu acho que gera mais ansiedade do que ajuda, mas esses são os métodos de estímulo natural. O método farmacológico, a gente tem a ocitocina, mas antes da ocitocina, a gente tem o comprimido misoprostol, que é usado por médicos, né? Para estimular que o trabalho de parto aconteça. E, mais uma vez, lembrando que parto não é só dilatação. Eu falei lá atrás contração, não é contração. Dilatação. Parto não é só dilatação. Parto é contração, parto é afinamento do colo, parto é apagamento do colo, na verdade, e tantas outras coisas que envolvem o processo. Então, é se entregar, né? Se entregar, aceitar as contrações como amiga. Sabe aquele amigo que fala aquelas verdades que dói?
mas que são verdades que a gente precisa ouvir, é mais ou menos a contração. Ela vem, joga na sua cara, olha só, tem que fazer nascer, vambora. E aí a gente dá um sorrisinho, meia boca, xinga, esse amigo mais ama. Então é mais ou menos isso, é a contração. Eu costumo falar, sabe o que, Fabiola, diante disso? Assim, a mulher fala, nossa, tenho medo do parto, né? Aí eu falo, gente, olha só, é a única época no ano, quando você está grávida, nessa fase de trabalho de parto, que seu corpo vai se movimentar. Então você não quer sentir nada por isso. É um evento. É tendão, é bacia, é osso, é bebê descendo, tudo isso está se movimentando. Então, tem que ter uma resposta. Essa resposta vem em forma de sensibilidade, né? Pois Então, é. assim, não conheço nenhuma mulher que morreu por dor de parto, né? Por dor de trabalho de parto. Aquelas que dizem, eu não quero mais, eu quero uma cesárea. Conseguem, né? Então, isso tudo é o novo, gente. Não tem como você dizer, nossa, eu já vivi Principalmente as mulheres que estão grávidas pela primeira vez. Bate a ansiedade, sim. Não tem como dizer que não bate. E aí a gente pode trabalhar essa questão. Exatamente. Não é uma dor de cabeça, não é uma enxaqueca, né? Não é uma dor renal que fica eternamente, né? É diferente. Mas a gente consegue ter respostas boas quando essa mulher ela consegue ter consciência do corpo dela, deixa agir, né? Consegue trabalhar essa respiração, esse ciclo. Tudo funciona. Isso aí. E além, assim, eu conheço algumas mulheres, inclusive algumas que eu estou atendendo, que me falaram essa semana assim, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse querer sentir dor. Porque tá num processo de ansiedade do parto, né? Quer saber como é, primeiro filho. Aí eu quero logo sentir essas contrações. Parece que eu sou louca, né? Tô pedindo para sentir dor. Eu falei, não, isso é muito comum. Se quer sentir essas contrações, né? Isso. Aí, Mirna, um beijo. Fabiola, foi um prazer te conhecer. Prazer te conhecer. E Laine Rezende, estou pensando em ter meu terceiro filho, se assim Deus permitir. Vai permitir. Vai sim, vai dar tudo certo. Contrata uma doula, vá para o hospital ou pare em casa, né? Não passo domiciliar. Vai dar tudo certo. Vamos lutar com a anulação dessa resolução do CREMERGE, hein? A mulher tem direito a esse plano de parto. Isso é outra coisa que a gente tem que... Essa coisa que eles fizeram aí é só para chamar a atenção, porque existe uma lei acima deles. Mas, enfim, depois a gente faz uma outra live para falar sobre isso. Gente... Vamos fazer outra live outro dia, porque agora a gente tem que correr. A gente vai ficar por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Espero que a gente tenha tirado as dúvidas, né? Que porventura tenham tido ou que surgiu na hora. Ivana é maravilhosa. Deixa seu Insta para as pessoas te conhecerem, Ivana. O meu é @enf.ivanadantas. Vou escrever aqui. Mas se bem que aparece, né, Fabiola? Aparece. Segue lá, gente. Aparece. Eu não tô vendo nada, mas se aparece, aparece. Se você eu vou digitar. E aí segue a página que a gente começa, né? Sempre que possível, eu tô lá postando uma coisa nova, fazendo alguma atualização, dicas do que a sugerir para a gente trabalhar em forma de educação, né? A gente tá aí. Vamos falar. Tá aí. Gente, obrigada. Obrigada, Fabiola, pela live. Foi ótimo. Quê? Foi ótima a live. Adorei também. E deixa para outro dia, a gente faz uma outra falando mais outros assuntos sobre acupuntura. E é isso. Vamos falar sobre depois fertilidade, acupuntura e fertilidade. Sim, vamos sim. Tá bom? Muito bom, então, outro tema muito relevante. Eu adoro esse tema. Gente, um beijo. Obrigadão por estarem aqui com a gente. Uma boa noite. A Erika super te indica. Eu também super indico a Ivana. Vamos continuar conversando, buscando, estudando, porque é só assim que a gente consegue entender um pouco mais do universo feminino e dos nossos direitos. Beijo! Qualquer coisa... Beijo, boa noite. Eu chamo de inbox, mas é direct, né? Me chama no direct.
Deus. Tenha um ótimo final de semana. Beijo. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau. Ai, meu Deus.